Muito bem. Estamos, então, iniciando a nossa segunda aula do nosso curso dinâmico de Espiritismo, uma promoção aí, um projeto da Associação Espírita O Semeador de Catanduva. Nós estamos aí com uma sala recheada de gente bonita e com vontade de aprender e seguir o caminho orientado pela nossa doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos e nós teremos, com certeza, juntos uma noite aí de bastante aprendizado. Esperamos que assim seja, com as bênçãos de Jesus e as vibrações da alta espiritualidade. Então, um minutinho para a nossa prece e, na sequência, a gente inicia praticamente a nossa aula. Bondoso Jesus, amigo querido de todas as horas, conscientes que estamos hoje da necessidade do nosso conhecimento, para que os nossos passos possam ser cada vez mais completos e direcionados no caminho para o qual fomos criados pelo nosso Pai maior. E nesse momento, com a consciência voltada para este foco, nós estamos reunidos mais uma vez sob as suas bênçãos para buscarmos as luzes que nortearão sempre os nossos passos. Sabemos, Senhor, que sempre o temos esses momentos por força do seu amor e da sua misericórdia. E por isso, a nossa eterna gratidão. Que o Senhor fique conosco, nos permita a proximidade dos bons espíritos, nossos mentores, capazes de nos intuir para que possamos extrair de cada momento essas luzes que tanto necessitamos para a nossa sequência de espíritos imortais no caminho de retorno aos braços do Pai. A sua bênção, Senhor, e a sua paz sempre, em cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, nós estamos iniciando a nossa segunda aula e vamos falar das 3 revelações divinas. Eu gostaria de pedir para os amigos que mantivessem os microfones fechados, né? E, na medida que fossem fazer questões, perguntando, aí abrisse os seus microfones. Eu adianto que ninguém é obrigado a fazer comentários nem fazer perguntas, só que também não é proibido, tá? Nós estamos aqui abertos para os comentários e para as perguntas. Qualquer pergunta que venha e que eu não tenha, porque eu devo confessar que eu não sou conhecedor de tudo, né? Eu prometo para vocês que eu trago a resposta numa próxima aula, se eu não souber responder. E aí, todos nós aprendemos. Tá bom? Como que fecha o microfone que o senhor acabou de falar? Porque eu sou uma nulidade. Tem um íconezinho embaixo com um desenho do microfone. Clica em cima que ele vai fazer um tracinho. Certo. E ele fecha. Experimenta. Aí, isso, menina, perfeito. Depois, quando você quiser falar, você clica em cima novamente que ele abre e estamos à disposição. Existe também a possibilidade de uma mãozinha que existe aqui embaixo. Clicou nela, eu sei que alguém está levantando querendo fazer alguma pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos na aula passada, né? Apresentado aí, opa, chegando mais gente. Nós vimos na aula passada, apresentada pelo... Cadê aqui agora? Isso aí. Nós vimos na aula passada, apresentada pelo Ricardo, sempre na sua elegância de sempre, né? Sua competência. Ele nos falou aí sobre o que é espiritismo. Só para dar uma relembradinha bem rápida, ele falou para a gente que o espiritismo é fundamentado em 3 aspectos, né? Ciência, filosofia, religião, que ele não é originado de um pensamento religioso, mas de uma investigação científica baseado sempre na razão, que ele não se fundamenta em crenças, em coisas abstratas, mas realmente na razão, né?
e que não pode ser confundido com coisas místicas, esotéricas, que não tem símbolos, que não tem manifestações exteriores, e que há um só espiritismo. Não existe denominação espiritismo mesa branca, alto, baixo espiritismo. Isso não existe. Tampouco a expressão espírita kardecista. Ela não é adequada, porque o espiritismo é de Kardec. Então, se é espírita, é de Kardec. Então, não existe a expressão espírita kardecista, muito menos espiritismo cristão. Seria uma redundância. Afinal, a nossa doutrina ela é baseada, né, nos princípios cristãos. Tá bom? Então, hoje, nós vamos falar sobre as 3 revelações. Vejam bem, como o próprio nome diz, nós vamos falar de revelações, plural, são várias revelações, um total de 3, tá? E entre as 3 revelações, o Espiritismo é uma delas. Pois bem, o que é revelar? O que é revelar? Revelar é simplesmente, como o próprio nome diz, de velar, né? É retirar o véu, é mostrar aquilo que está oculto. Não é criar algo novo, é demonstrar, trazer às claras aquilo que já existia. É algo novo apenas no conhecimento. Na verdade, ele já existia, tá? A gente sabe aquele papo de mulher quando se encontra assim, aquela que fala assim, amiga, vou te revelar uma coisa, né? Aí, esse papinho aí, que entre os homens também tem, não é só as mulheres, não. A gente fala as mulheres, mas entre os homens também tem. O que é quando ela fala, amiga, vou te revelar uma coisa? Né? Ela vai trazer um fato que realmente aconteceu e que essa amiga desconhecia. É claro que aí, no caso da amiga, ele vem carregado de interpretação e até um acréscimo um pouquinho de imaginação, deturpando, né? O que realmente não acontece com a revelação divina, que ela é pura. Né? Nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E nós deveremos evoluir com as nossas reencarnações, né? Com os nossos próprios esforços. Porém, Deus nos criou simples e ignorante, mas não nos abandona. Ele nos acompanha e nos oferece as possibilidades da gente sair dessa ignorância e caminhar para o nosso crescimento. Então, são revelações dosadas, trazidas, segundo o grau de evolução do povo. Ela sempre chega, essas revelações, no momento adequado da evolução da humanidade, da consciência humana. E necessário para aquele momento, para o progresso daquele momento. Aí nós vamos ver depois no desenvolvimento, qualquer uma das 3 revelações que chegasse antes, ela estaria chegando num momento inadequado e seria inócuo, sabe? Ela não atingiria o objetivo. E depois seria mais difícil porque a cultura, a consciência já teria caminhado e se deturpado com o caminhar, tá? No caso, nós falamos da amiga aí, o momento dela nem sempre é o momento oportuno. Sempre quando chega lá, amiga, vou te revelar uma coisa. É sempre um momento inoportuno. E às vezes pode criar aí um trauma e comprometer aí talvez algumas encarnações. Né? Mas não é o caso com as revelações divinas. Por ser divina, ela é perfeita, vem das mãos do próprio Criador. Pelo contrário, ela chega para corrigir deturpações. Muito bem. Nós tivemos, então, no decorrer da nossa história, 3 revelações. 3 revelações. A primeira aconteceu com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira aconteceu com o Espiritismo. A primeira revelação foi escolhido o povo hebreu e ela aconteceu aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo. Por quê? Ele escolheu justamente o povo hebreu. Não havia já outros povos, né, na humanidade, ele foi escolher justamente o povo hebreu. Por quê? Porque o povo hebreu ele estava ali escravizado
pelo regime egípcio lá, há mais de 400 anos. Era um povo sofrido, escravizado, era um povo de todos os povos daquele momento que habitavam o nosso planeta, era aquele que era mais efeito a questões religiosas, mas era um povo assim, vazio, nós vamos dizer assim, na consciência hoje, na linguagem nossa, era um HD virgem, vamos dizer assim. Então, era um povo no qual era fácil a apresentar as finalidades que tinha a primeira revelação, que era implantar o monoteísmo, porque os diversos povos viviam do politeísmo, de vários deuses. Então, a primeira revelação era para mostrar para a humanidade, os espíritos vinculados ao planeta Terra, que existia apenas um Deus, né? Conscientizar sobre a existência de um único Deus e preparar a encarnação de Jesus, que viria aí alguns séculos, como sendo a segunda revelação. Bom, então vejam lá. E essa primeira revelação, ela aconteceu com Moisés. Todo mundo conhece a história, aquele hebreu encontrado lá nas águas do Nilo, criado na corte egípcia, cheio de conforto, com status de nobreza, né? Só que lá do conforto palaciano, lá que ele vivia, ele via o sofrimento daquele povo ao qual ele pertencia. Ele pertencia àquele povo lá, ele via, ele só vivia na corte porque ele tinha dado um fato dele ser encontrado, alguém abandonou ele no rio, alguém da corte o encontrou, criou, mas ele sabia que ele era judeu e todo mundo sabia que ele era judeu. Então, lá do alto, lá do palácio, ele via o sofrimento daquele povo que era o seu povo. E ele poderia muito bem ter ajudado esses patrícios dele lá, mesmo sem deixar o conforto da corte. Ele podia ter ajudado e permanecer lá. Mas, com certeza, ele não ia livrar aquele povo da escravidão. Então, o que ele fez? Ele abandonou a corte e, como líder, ele assumiu o papel junto aos seus irmãos de raça, junto com o povo hebreu. Tá? Mas ele precisava convencer aquele povo escravo a fugir da escravidão. O que ele oferecia para aquele povo? Então, ele oferecia uma recompensa, porque você é escravo, você vive uma situação difícil, mas você pensa duas vezes, será que eu vou sair? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, ele precisaria convencer, criar alguma forma de levar aquele povo. E a recompensa que ele oferecia para aquele povo era a terra prometida, era a famosa Canaã, lá onde hoje é a Palestina, era essa terra prometida. Então, o que ele oferecia para o povo? Um espaço geográfico, era o espaço físico que ele estava oferecendo como recompensa para aquele povo judeu, para convencê-los a partir para uma vida diferente. E essa região para a qual ele ia, a Terra Prometida, já era ocupada por outros povos. Os cananeus, os filisteus já ocupavam. Mas ele ia para lá porque o próprio Deus ofereceu e ia oferecer essa terra. E foi assim que eles assumiram e acompanharam o Moisés, né, nessa caminhada de liberdade. Pois bem, Moisés assumiu a liderança na condução desse povo hebreu. E ele era médium, ele tinha a sua mediunidade. E lá, naquele monte lá que ele foi, ele recebeu dos emissários, as nossos irmãos de outras religiões falam que o próprio Deus escreveu na pedra, tá? Não. Ali foi talvez a primeira mensagem mediúnica escrita da história, mas não foi o próprio Deus, foram os emissários do Criador que ofereceu ali os 10 mandamentos, que eram as leis divinas. Essas eram leis divinas. Mas de que forma que esses emissários do Criador poderiam trazer essas leis? Cheia de artigos, de parágrafos, como essas que nós vemos hoje? Não tinha condições. Tinham que ser leis objetivas. Então, se a gente pegar os 10 mandamentos, nós vamos ver que eram leis cheias de não. Não roubar, não matar, não cobiçar, não fazer isso, não fazer aquilo. Tinha que ser dessa forma para poder conter aquele povo, tá? Que era um povo bruto, era um povo criado na escravidão, sem disciplina, sem ordem, sem respeito, tá?
Mas ele estava, naquele momento, já maduro, porque eles tinham um sonho de liberdade. Eles tinham um sonho, mas eles não sabiam o que era liberdade. Ah, liberdade, eu vou embora daqui do Egito, ninguém mais manda em mim, eu vou fazer o que eu quero. E não era bem assim, sabe? Porque na escravidão eles não tinham liberdade, mas eles tinham comida, tá? Eles tinham o alimento. Já na liberdade, eles tinham que lutar por esse alimento. Então, era uma outra vida completamente diferente. E com isso, com algumas escassez que aconteceu ali, muitas revoltas contra Moisés ocorreram. Então, Moisés precisou também criar leis civis. Nós encontramos dentro da Escritura Sagrada uma série de leis atribuídas a Deus, mas que foram leis implantadas pelo próprio Moisés. A gente vai encontrar ali hábitos alimentares, de trabalho, leis de relacionamento social, familiar, até leis sanitárias tem ali. São as leis mosaicas do Antigo Testamento. Só para a gente ter uma ideia, se a gente for lá em Deuteronômio, eu tenho anotado aqui, 23:13, se alguém tiver curiosidade, vai lá e procura o que está dizendo ali, ó. Dentre as tuas armas terás um pau, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Então, era uma informação sanitária, de saúde, para as pessoas cobrir as fezes, enfim. Não poderia uma informação dessa ter vindo da divindade. Era uma lei civil, a própria lei, o próprio Moisés, que acabava criando essa lei. Pois muito bem, entre essas leis existia a famosa Lei de Talião. Quem nunca ouviu falar da famosa Lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Talião vem do latim, a palavra talis, que significa idêntico, tá? Você matou pela espada, você morre pela espada. Você fez isso, você vai sofrer aquilo. E sempre de modo idêntico, tá? Foi uma lei que Moisés trouxe, uma ideia de justiça que, para nós, hoje, ela é considerada primitiva. Imagina se hoje alguém mata, você matou, então agora você vai ter que morrer. Não cabe mais na nossa consciência. Mas para aquele povo que vivia naqueles padrões, como nós falamos, um povo bruto daquela época, era uma lei extremamente avançada, que ajudava a conter os excessos, né? Então, mandava punir um fato delituoso com o mesmo erro. Para um povo que não tinha limite nas suas ações, né, aquilo que eles praticavam, a lei de Talião deu, então, a primeira ideia de uma proporcionalidade de justiça, coisa que não existia. Então, para a época, hoje é primitivo, mas para a época ela foi um grande avanço. Ela já deu a ideia da proporcionalidade de justiça. Pois muito bem. Nos 1.300 anos que separou Moisés de Jesus, da primeira para a segunda revelação, nós tivemos aí muitos profetas que eram emissários de Deus, eram espíritos superiores, missionários, que reencarnavam aí de tempos em tempos para relembrar aquele povo judeu a aliança que eles tinham com Deus e anunciar que um dia viria o Messias. Ele não poderia falar naquela, olha, daqui vai vir o Messias que vai ser a segunda revelação. Não poderia falar dessa forma, né? Mas eles informavam esses profetas que viria o Messias. E o povo ouvia isso e aguardava o quê? Um guerreiro. Aquele cara que vinha e ia, né, lutar contra os filisteus, contra os cananeus, depois, quando teve o domínio romano, lutar contra os romanos, né? Por quê? Aquelas terras ali eram habitadas por outros povos, como nós já falamos. Então, para manter esse povo firme, vieram esses profetas. E nós temos aí, só a título de curiosidade, né? Não preciso se preocupar com esses nomes, não, que não vai cair na prova, vocês podem ficar tranquilos, não vai cair na prova final, tá bom? Olha, só para a gente conhecer, existem aí os 4 profetas maiores, que são esses que estão em azul, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? E os demais são considerados profetas menores, tá? Então, a função deles
era justamente manter a harmonia do povo, relembrar a aliança que eles tinham e preparar esse povo para a vinda do Messias, que hoje nós sabemos que ele foi a segunda revelação. Pois bem, então vamos lá. Os hebreus caminharam, então, na expectativa da chegada desse guerreiro, né? Que chegou 1.300 anos depois do fato lá da libertação do povo judeu lá da escravidão egípcia. E quem foi esse protagonista dessa segunda revelação? Jesus, o Espírito mais puro que um dia encarnou entre nós aqui, tá? Então, toda aquela previsão da vinda do Messias, ela acontece. E ela foi tão importante, né, na história da humanidade aqui no nosso planeta, tão importante, que ela dividiu a história em duas partes. Até hoje, nós temos o que ocorreu antes do Cristo e aquilo que ocorreu depois do Cristo. Tá? Então, depois aí de vários séculos, nasce em meio ao povo hebreu o Messias prometido, né, Jesus, que veio compor aí, então, a nossa segunda revelação. Pois bem, o povo hebreu ele era dividido em tribos, depois que chegar à Terra Prometida, ele foi dividido em tribos, né? Até Jesus nascer, muitas disputas internas entre essas tribos aconteceram, tá? Isso internamente. E externamente, como nós falamos, teve lá muitas invasões que os povos não aceitavam, lá dos filisteus, dos cananeus, dos assírios, eles invadiam aquela região. Em 63 antes de Cristo, portanto, antes da vinda do Cristo, esse povo judeu foi dominado pelos romanos. Ele foi um povo dominado pelos romanos. O general Pompeu, por ordem do imperador Augusto, foi lá e dominou esse povo. E nesse domínio não houve uma escravidão. Não houve uma escravidão. Houve apenas um domínio territorial, um domínio político, né? E os hebreus passaram, então, a dever obrigações aos romanos. E nós vamos ter lá depois, em 70 depois do Cristo, né? Com a destruição de Jerusalém, os judeus foram proibidos de retornarem para Jerusalém. E houve o que nós conhecemos na história, a famosa diáspora, que foi a dispersão dos judeus pelo mundo. E depois, né, eles foram reencontrados outra vez em 1948, portanto, recentemente, quando foi criado o Estado judeu. Mas as brigas lá ainda continuam, a gente sabe disso. Pois muito bem, nesse contexto político do povo judeu sendo dominado politicamente, né, não por forma de escravidão, pelos romanos, foi nesse contexto aí, bastante conturbado que Jesus nasceu. E os judeus achavam que ele viria para libertar Israel agora do poder romano. Porém, não veio um guerreiro. Não veio um guerreiro. Quando Jesus chegou ali, ele encontrou um povo assim, muito religioso. O povo judeu era muito religioso. Eles tinham lá a sua Torá, né? Ele era um povo tradicionalista, eles muito ligados a rituais. Porém, era um povo muito vaidoso, especialmente a elite, né? Arrogante, um povo exclusivista, eles se achavam o povo eleito, os demais eram gentios. Foi esse ambiente que Jesus encontrou quando aqui ele encontrou. E era um pessoal preocupado demais com as aparências, muito, né? Foi daí que Jesus chamou os sacerdotes de sepulcros caiados, porque pregavam uma coisa e realizava outra, tá? Pois muito bem. Jesus disse claramente: não vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhe cumprimento. Então, a primeira revelação seria, então, relembrada e aperfeiçoada numa outra época, num outro momento, já aquele povo o judeu já tinha uma outra consciência do que aquele
quando foi libertado lá. Então, o que ele veio fazer? Ele veio complementar a lei de Moisés, não veio destruir, e ele separa o conteúdo moral do civil. Se a gente for ver, ele separa tudo. E ele resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente pegar esses 2 mandamentos de Jesus, nós vamos ver que ele está inteirinho contido nos 10 mandamentos. Adiantaria falar isso lá há 1.300 anos? Não. Era um outro contexto, uma outra consciência. Tudo acontece no momento adequado, como nós vimos no início, tá? Ele passa a estabelecer a nossa verdadeira essência. E já começa a falar para a gente das nossas virtudes da alma, não mais só da matéria. Ele ofereceu consolo para os aflitos, exaltou os humildes, valorizou os mansos, os pacíficos, os misericordiosos. Ele ensinou uma fé tamanha capaz de transportar a montanha. Ele deixou para a gente portas abertas. Ele falou, pedi e recebereis. Olha cada coisa fantástica que ele falou para a gente. Mas, principalmente nessa segunda revelação com Jesus, ele não mais nos oferecia uma recompensa de uma terra geográfica. Já era um mundo espiritual. Foi quando ele falou, meu reino não é deste mundo. Olha que legal. A lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente, agora passou a ser a cada um segundo as suas obras. Vocês percebem que ela já começa a ter uma visão espiritual. Ela deixou de ser apenas algo material. Não era mais uma região geográfica, mas o mundo espiritual. Já não era mais olho por olho, dente por dente, mas a cada um segundo as suas obras. Já não se tratava mais de uma vingança, mas uma expiação do nosso aprendizado. Conclusão, ele colocou nas nossas mãos a nossa própria salvação. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos os artífices do nosso destino. Certo? Pois bem, essa segunda revelação, ela aconteceu também, como todas elas, no momento adequado. Depois de 400 anos da segunda revelação, houve a queda do... aproximadamente, né, 400 anos, houve a queda do Império Romano. A divulgação do cristianismo foi muito importante que acontecesse antes dessa dispersão que houve com a queda do Império Romano, né? Foi tudo acontecendo dentro de um mesmo espaço político, apesar das perseguições. E as perseguições, todos nós sabemos, que foram importantes, porque despertavam no povo o interesse pelo cristianismo. Mas quem são esses cristãos loucos aí que morrem, se deixam ser devorados pelos leões nas arenas? Que será que tem de especial nisso aí? Tanto que eles procuravam conhecer, e daí foi acontecendo a divulgação. Depois da queda do Império Romano, a Europa se divide em vários reinos, né? Com esse fracionamento geopolítico, seria muito mais difícil a divulgação. Vocês perceberam? Se a segunda revelação vem um pouquinho mais para frente, a divulgação seria muito mais difícil. Alguns desses reinos se unem, né? E formam o que nós temos hoje dos países europeus, né? Porém, quando esses reinos se uniram e formaram os países, já se formaram com as tradições cristãs. O que, claro, não impediu também de se deturpar o evangelho, né? Foi adaptado a alguns interesses, né? Mas isso o próprio Cristo já sabia que aconteceria. Você percebe como que ela acontece sempre no momento ideal, no momento certo? Nem se acontecesse um pouquinho antes, o povo não estava preparado para entender o cristianismo. Um pouquinho depois, a divulgação seria mais complicada, né? Pois olha, então, vejam bem, aí, quase 2.000 anos depois, é que a gente vai ter, então, a terceira revelação, que também ocorreu no momento sociocultural ideal.
Vamos fazer uma pequena análise com essa tela aí que a gente tem aí, ó. Todo mundo está vendo a tela, né? Está aparecendo perfeito para todo mundo. A leitura, as letras, tá legível, né? Tá bom. Então vamos lá, ó. Vamos fazer um pequeno passeio rápido pela nossa história da civilização. Ó. A Idade Antiga, ela vai de 4.000 anos antes de Cristo até o século V depois de Cristo. Em 4.000 anos foi quando houve a invenção da escrita, até a queda do Império Romano. Nesse período, florescem as civilizações, a Mesopotâmia, Egito, os hebreus, a Grécia, e vocês podem perceber que nesse período nós tivemos aí duas revelações praticamente no final desse período aí que a gente está vendo aí. Por quê? Com o florescimento das civilizações, surgiam novas culturas, e nada melhor do que apresentar as leis de Deus para essas novas culturas. Tá? Depois, passamos por 3 períodos, olha, vejam bem, até a chegada da terceira revelação. Então, só na Idade Antiga nós tivemos as 2 revelações. Aí passamos por 3 períodos, que é o da Idade Média, que vai do século V, com a queda do Império Romano, até o XV. Foram aí 10 séculos, né, com a tomada de Constantinopla. A Igreja Católica, nesse período, aumenta muito a sua influência, interfere nas artes, nas arquiteturas, na política, na filosofia, nas guerras. Nós tivemos aí a Inquisição, as Cruzadas. É um período chamado Era das Trevas, porque representou um período de estagnação da humanidade. Foram 1000 anos em que a mensagem de Jesus foi totalmente desvirtuada. Aí nós chegamos à Idade Moderna. Nessa Idade Moderna, ela vai da tomada de Constantinopla, né, de 1453, até a Revolução Francesa, em 1789. Constantinopla, até o momento da sua queda, era uma das cidades mais importantes do mundo. Ela era uma ponte ali que ligava a Europa e a Ásia. E foi nesse período que começou a industrialização, a economia deixou de ser apenas agrária, artesanal, passou a ser também urbana, industrial. E justamente nesse período que nós estamos falando da Idade Moderna, a Era da Luz, vejam lá, ó, grandes nomes apareceram nessa época aí. Nós tivemos Nicolau Copérnico, que foi astrônomo, matemático, Galileu Galilei, astrônomo, também filósofo italiano, Isaac Newton, filósofo, teólogo, cientista, e outros nomes, Francis Bacon, René Descartes. Nesse período acontece o que nós chamamos de renascença ou renascimento. O que foi isso? Foi um movimento cultural, intelectual e artístico que surgiu lá na Itália. O que aconteceu com esse movimento? Eles têm uma retomada da cultura clássica da Grécia, de Roma. Aquela estagnação da Idade Média, com a cultura totalmente voltada, com aquele viés sacro, só voltado para as coisas da religião, dos dogmas religiosos, né? Ela começava a mudar. O pensamento anterior, que era predominantemente teocêntrico, tudo era a origem divina. Porque aconteceu, a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus. Por que eu passo fome? Porque é vontade de Deus. Por que o outro é rico? Porque é vontade de Deus. Por que eu estou doente? É vontade de Deus. Então, aquela visão teocêntrica passa a ser uma visão antropocêntrica, onde o homem passa a assumir um papel central na sua relação com o universo. Certo? Então, vocês perceberam que o Espiritismo não produziria nada antes da época que ele chegou? Vocês perceberam que a nossa doutrina ela é ligada à razão, e a razão, a racionalidade, substitui as paixões que predominavam até então. E estes ilustres personagens aí prepararam, na Idade Moderna, que nós estamos vendo lá em cima, o advento da Idade Contemporânea. Então, vamos lá. O que tem a Idade Contemporânea? Ela vai de 1789, né? Foi a Revolução Francesa,
até os dias de hoje. Surge nessa época um chamado movimento iluminista, onde a razão e a ciência, segundo os iluministas, a razão e a ciência seriam capazes de propiciar o progresso humano. Foi colocado por esse movimento iluminista o indivíduo como capaz de definir o seu próprio futuro. E ele não era um movimento religioso, ele era um movimento materialista. Pelo contrário, ele era contra os dogmas da igreja, mas ele ajudou muito a abrir as consciências para se receber as ideias religiosas, filosóficas e científicas que viriam com o espiritismo. Então, estava aí preparado todo o ambiente, todo o clima para a chegada do Consolador. Ou não estava? Estava. Pois é. Foi no início dessa idade contemporânea aí que a terceira revelação se fez presente, um momento totalmente adequado. Se viesse um pouco antes, não haveria consciência para entender tudo aquilo que a doutrina espírita nos propõe. Um pouco depois, talvez nós tivéssemos aí um movimento capaz de destruir as consciências, caminhar por outros caminhos, e a implantação, as ideias da doutrina espírita já seria um pouco mais difícil de ser assumida pela consciência da nossa humanidade. Humanidade encarnada e desencarnada, né? Bom, foi então nesse clima da humanidade que chega então a terceira revelação. Olha aí a terceira revelação. Ah lá, a terceira revelação já não ela não veio com os espíritos maiores escondidos nas mensagens, como aconteceu com Moisés quando recebeu os 10 mandamentos, né? Ele já não veio mais. Os espíritos começaram a aparecer, começaram a se identificar. Já sabia quem era que estava trazendo as mensagens da terceira revelação. Tá? E vinha com a autoridade, né? Com a segunda revelação, a autoridade física do próprio governador do planeta. Mas com as manifestações dos próprios espíritos que vinham e exibiam as suas assinaturas nas mensagens mediúnicas. Aqui é fulano, aqui é ciclano, e que a gente tem toda aí nas nossas obras básicas, que será estudado um pouquinho à frente. Bom, e com isso houve essa composição desse maior tratado, um conjunto de religião, filosofia e ciência que a humanidade já conheceu. Nessa época moderna, a fenomenologia espiritual começou a tomar corpo, começou a haver manifestações ostensivas, né? E difundiu-se muito através da faculdade mediúnica, como a gente vai ver mais adiante. Vejam bem, se entre a primeira e a segunda revelação os profetas anunciavam a vinda do Messias, entre a segunda e a terceira nós tivemos o que chamamos os precursores que preparavam o campo para o espiritismo. Tá? Os profetas fizeram lá seu papel e agora nós tivemos o que nós chamamos de precursores do espiritismo. Foram os antecessores que abriram o caminho para essa chegada. Nós temos aí, Emanuel Swedenborg, no final da Era Moderna, já em 1688, final do século XVII, né? Até 1771. Ele foi um precursor do espiritismo já nos tempos modernos. Ele era cientista, filósofo, teólogo, escreveu dezenas de obras, e ele podia ver a espiritualidade e comunicar facilmente com os espíritos. Ele era um médium de extraordinárias capacidades, e isso antes da codificação. E tinha evidência. Né? Antes da chegada da codificação, ele já exibia essa mediunidade. Foi o grande estudioso, na época moderna, a se debruçar sobre os fenômenos mediúnicos. Ele legou depois para a posteridade inúmeros ensinamentos que se assemelhavam muito com os pontos de vista do próprio espiritismo, como, por exemplo, imortalidade da alma, intercâmbio mediúnico, a existência do perispírito, e descrevia algumas situações do mundo espiritual.
esse Swedenborg, ele conseguiu unir a revelação dos espíritos à teologia, ou seja, a revelação dos espíritos à religião. Depois, logo adiante, Kardec veio e conseguiu unir a revelação dos espíritos com a ciência, dando um teor bastante científico para a doutrina que chegava. Outro nome, aí nós temos Mesmer. Olha o Mesmer, ele nasceu em 1734, né? E desencarnou um pouquinho antes, aí, algumas décadas antes ser lançado o Livro dos Espíritos. Ele nasceu na Era Moderna e já desencarnou, já na Era Contemporânea. Ele era formado em medicina, foi o descobridor do magnetismo, que é a cura através das mãos. Ele nada cobrava pelos seus tratamentos. Em 1792, foi ser obrigado a se retirar do país, foi perseguido por causa do magnetismo. Mas foi alguém também que trouxe, já preparou o caminho para a chegada da doutrina espírita. Outro nome nós temos aí, ó, Andrew Jackson Davis, né? Ele aí já encarnou e desencarnou já dentro da era contemporânea. Ele era norte-americano e tinha uma capacidade mediúnica muito grande, muito forte. E foi o pioneiro na descrição da vida espiritual. E ele previu, já nessa época aí, o caso de Hydesville, que nós vamos ver na sequência agora, e o advento do espiritismo. Ele foi também uma figura destacada aí dessa época que antecedia a chegada da codificação espírita. Então, nós estamos vendo aí esses nomes que nós chamamos de precursores do espiritismo, porque eles representaram uma preparação já dentro da nova consciência da humanidade, que já estava ambientada para essa chegada. Eles trouxeram essas informações que preparavam o caminho. Bom, vejam bem, a fenomenologia espiritual que ocorreu com esses precursores aí, né, continuou com a manifestação ostensiva dos espíritos. Esses precursores trouxeram a parte dele, de repente, os espíritos saíram da vida espiritual e começaram a aparecer, falar, ó, nós estamos aqui, sabe? Aqueles fatos mediúnicos que aconteciam de forma tímida, esporádica, que eram casos isolados, passou a acontecer de forma comum, intensa. Foi um momento assim de grande movimento mediúnico, né? E o mais emblemático de todos eles aconteceu em 1844 numa casa no vilarejo de Hydesville, estado de Nova York. Nessa casa residiam o casal Bell, o marido, a esposa, e eles tinham uma dama de companhia, chamava Lucrécia Pulver. Uma noite, o casal se hospedou um vendedor. Naquela época, as pessoas saíam para vender as coisas de casa em casa, iam, né? Naquele tempo não tinha shopping center, não tinha iFood, né? A coisa era bem mais rudimentar, né? E esse vendedor apareceu por lá e foi hospedado nessa casa. E nessa noite que ele foi hospedado, o casal falou para a Lucrécia, lá, a dama de companhia, ó, vai para casa, vai descansar, vai dormir com seus pais, tal, né? E depois de 3 dias, foram procurar ela e ela voltou, não viu mais o homem, perguntou cadê o vendedor. Ah, o vendedor foi embora. E isso foi em 1844. Aproximadamente em 1846, começaram a acontecer ali alguns fenômenos estranhos nessa casa. Aí começou o som de alguém andar de quarto para o outro, batidas debaixo da cama, os pés, som de alguém andando, e a coisa foi avolumando de uma maneira que o casal Bell não suportou mais e picou a mula da casa, foram embora. O que aconteceu? Se instalou lá uma outra família, família Wickman, né? Composta aí pelo seu Michael Wickman, a senhora esposa Hannah e suas filhas, né? Após alguns dias, esses sons começaram a reaparecer para ele lá também. Foi a porta batia, passos dentro da adega, dentro de casa,
e também a coisa atingiu um ponto crítico, e que eles também, em 1847, abandonaram a casa. Bom, aí que a coisa tomou corpo, porque em 1847 aparece, que muda nessa casa, a família Fox. Não sei se vocês já ouviram falar da família Fox, né? O grupo era composto pelo seu John Fox, que era um fazendeiro da região, a esposa Léa, e tinha duas filhas, uma de 11 anos, a Kate, e a Margarete, de 14. Bom, inicialmente moraram lá, não tinha incômodo nenhum, tudo bonito, legal, mas em 1848, mais propriamente em março, começam esses ruídos, outra vez esses fenômenos a acontecer. Esse ruído começa a despertar a atenção da família, vibrações no teto, assoalho, pancada, e os ruídos foram aumentando com o passar da semana. Pois bem, na noite de 31 de março, a Kate, essa menininha de 11 anos, travessa, né, lúdica, ouvia os barulhos e começou a responder aos ruídos que vinham, por meio de repetições. E as repetições aconteciam, ela batia, o barulho respondia, ela batia duas vezes, o barulho batia duas vezes, ela raspava, o barulho raspava, enfim, houve ali uma comunicação, coisa de criança. E a Kate achou bonitinho, chamou a mãe, olha que legal. E foi a mãe, olhou e falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Aí ela começa a perguntar a idade dos filhos, algumas coisas íntimas dele lá, e obtém resposta através das batidas. Uma batida sim, duas batidas não, né? Quantos anos tem a fulano? 11 batidas, ela dava a idade dela. Falou, opa, tem alguma inteligência atrás disso. Coisas íntimas já estava sendo respondido, né? Então, o que aconteceu? Estabeleceram um sistema de comunicação, em que cada letra do alfabeto correspondia a uma letra, né? A essa altura, ela já tinha levado ao conhecimento dos vizinhos. Os vizinhos já vinham participar desses barulhos aí. E então, cada letra tinha um número de batidas. O A era 1, o B era 2. Era um sacrifício. Ele já pensou, ele escreveu a palavra Zulmira. Só na primeira letra já tinha mais de 20 batidas. Aí levava um tempão para poder chegar à palavra em si. Pois bem, através deste sistema, foi descoberto que o responsável pelas pancadas era um morto, que ele tinha o nome de Charles Rosman, e que era um mascate, um vendedor, que houvera sido assassinado naquela casa e que alegava que o corpo dele estava enterrado no porão daquela residência. Na época, ele tinha 31 anos e tinha sido morto com uma faca de açougueiro por causa da quantia de $500 que ele levava consigo. O que fizeram? Resolveram escavar a adega, mas não chegaram a nenhum resultado definitivo. Não encontraram o corpo ao qual ele afirmava que estava lá. Talvez porque não interessava para a espiritualidade que fosse encontrado o corpo, porque talvez os responsáveis pelo crime ainda estavam por ali, e algum envolvimento desnecessário para as pretensões daquele momento da espiritualidade. Ou então que, em 1904, portanto, 56 anos depois, a casa estava vazia, já estava em ruínas. Um grupo de crianças, de meninos brincando ali dentro da casa, naquela adega, né, lá em Huddersfield, eles encontraram um pedaço de um esqueleto humano e foram escavando, mexendo, e conseguiram encontrar ali um esqueleto quase completo. Levou a notícia para a região, aí com certeza vieram as autoridades, tal, né? E, sem dúvida, aquele esqueleto humano pertencia àquele vendedor. Por quê? Porque junto do esqueleto havia uma lata de uma espécie que era costumeiramente usada pelos vendedores da época. Estava junto com o esqueleto dele, encravado na parede da adega. Por isso que escavaram na época o chão
e não encontraram, porque o casal Bells, quando o assassinou, fechou na parede e ali, naquele momento, ela não foi escavada. Essa lata está até hoje conservada lá em Lilydale, sabe? Lilydale, a sede central dos espiritualistas americanos, para onde ela foi transportada da velha casa lá de Hydesville. Esses espiritualistas não são espíritas, não, tá? São espiritualistas. Mas o fenômeno foi tão grande que eles guardaram, porque realmente foi assim, é uma referência dentro das informações do espiritualismo. Tá? E essa notícia da família Fox se espalhou aí pelos Estados Unidos, foi para outros países, os jornais da época acompanharam, e as possíveis explicações disso aí, passo a passo. Né? E outros espíritos depois começaram a se comunicar através das meninas, da Margarete e da Kate. Médios que serviram de canal para esses fenômenos ali. Só que elas viveram num momento aí em que esses fenômenos não eram muito aceitos ainda, havia uma predominância muito grande da religião, e elas foram perseguidas pela comunidade, né? E tiveram que parar, deixar, saíram dali e pararam de trabalhar com a mediunidade. Então, pela primeira vez, modernamente, nós podemos dizer que o fenômeno mediúnico servia aí para estudos, né? Que caminhava no sentido de comprovar realmente a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Comprovava já aí as duas coisas. Eu gostaria agora, já poderia ter feito antes, mas fazer uma pausa se alguém quer fazer algum comentário ou algum questionamento. Enquanto isso, eu tomo um pouquinho d'água para dar uma aliviada na garganta. Não? Tá bem. Então vamos em frente. Ó. Aí, vejam bem, o fenômeno começou então a tomar outro aspecto. Ele começou, como nós falamos, foi um momento aí na metade do século XIX que os fenômenos começaram a acontecer. E o de Hydesville, ele foi um dos mais importantes porque ele mostrou realmente que alguma coisa tinha, foi muito representativo daquilo que se pretendia, né? Mas ele já começou a acontecer em muitos lugares do mundo inteiro. Chegou num ponto em que as pancadas, ao invés de se produzirem sobre paredes, sobre assoalhos, como nós vimos no caso de Hydesville, ela já se fazia ouvir nas mesas. As pessoas se sentavam nas mesas e já não eram mais pancadas assim, batidas espontâneas, aquelas que você está assim, não, começaram a ser provocadas. Já se sentava em volta de uma mesa e se provocava, chamava, atraía os espíritos para que se promovesse essas batidas, que se promovesse um diálogo ali. E aconteceu que, vulgarmente, foram denominados de mesas girantes, ou dança das mesas. Isso daí surge na França, já na década de 1850. Mas são manifestações que se deram também em outros países, Estados Unidos, na França e Paris, né? Na França ele aconteceu. E ele toma vulto, porque para a espiritualidade, aquele momento era ideal para eles mostrarem que eles existiam, né? E passa a fazer parte de uma diversão para eles. Né? Chamou a atenção, as pessoas se reuniam exatamente para isso. Né? E aí começam com móveis que se movem, mesas que se mexem, cestos que põem em cima da mesa se mexia, né? E sem uma causa aparente, sem ninguém colocar a mão. E esses fenômenos, então, passam a acontecer nos salões parisienses. Já a alta sociedade já começava a participar disso aí, porque se tornou um negócio comum, era interessante, algo novo, né?
E descobre que existe aí, então, a possibilidade de uma comunicação inteligente com esses objetos. A impressão que dava que se você comunicava com aquela cesta, com aquela mesa, você recebia uma resposta inteligente daqueles objetos, quando na verdade não era, né? E, como nós vimos, tinha o alfabeto que foi estabelecido, tal, né? Enfim, em 1853, praticamente a Europa toda vivia esses fenômenos assim, de uma forma bastante popularizada. Giravam as mesas, e ela passa a ser algo de diversão para o público que presenciava. Então, ela era objeto de diversão, as pessoas buscavam para um conselho para os seus problemas, tentavam ali adivinhar a sorte, né? Queriam um acompanhamento de música, enfim, tinha os mais variados interesses das pessoas que participavam disso, porque era algo novo e algo interessante realmente para o momento, coisa que não tinha tido até então. Bom, relata os jornais da época que até testemunha de crimes naquela época já ocorreu com esses fenômenos das mesas girantes naquela época. Já ali acontecia. Bom, a partir daí, então, a coisa começa a tomar corpo. A coisa vai além. Por quê? Em 1853, portanto, 2 anos antes do contato com os fenômenos, a política de Napoleão Bonaparte, lá na França, ela cerceia a liberdade de muita gente. Ela toma um poder assim violento. E entre o que foi cerceado, as atividades de um professor chamado Leon Denisard Rivaio foi também paralisado, porque ele tinha um estilo diferente de educação. Ele foi inibido também de continuar. Ocorreu também, concomitante com isso, que esse professor ele começa a perder a visão, ele chega a quase ficar cego. E depois ele acaba se recuperando. Hoje a gente entende que esse período que o Napoleão cerceou as atividades dele, que ele acabou quase perdendo a visão, foi assim uma espécie de um recesso, né? Um descanso que esse professor Denis Rivaio tinha, porque ele ia ter uma missão muito grande na sequência com a codificação espírita que ele haveria de compor. Pois bem, enquanto aconteciam esses fatos, em uma ilha lá no Oceano Índico, chamada Ilha da Reunião, vocês podem ver, ela é distante, ficava lá do lado da África, mas era pertencente politicamente à França. E ali morava uma família Baudin, ou Baudin, sei lá como é que fala em francês, né? Que era o seu Baudin, a esposa Clementine e suas filhas, uma Carolina de 14 anos e a Júlia de 12 anos. O seu Baudin ele era fazendeiro de canaviais, né, e café na região. Ele era natural da ilha, sempre viveu ali, né? E foram levados a uma casa de um amigo para assistir esses fenômenos, porque esses fenômenos tomaram conta de tudo. A Europa, ali, e não podia deixar de ser a Ilha da Reunião, que pertencia à França, que era um país europeu. Foram levados para lá. Nessa reunião, a esposa dele, a dona Clementine, e as 2 filhas afloram a mediunidade delas assim, de uma maneira vigorosa. E eles passam a fazer reuniões em casa. Né? Numa das reuniões, se comunica um espírito de nome Zéfiro. Zéfiro, olha lá. E esse Zéfiro revela para eles que estava próximo do momento deles se encontrarem com um tal de professor Rivaio em Paris. Naquele momento, ninguém entendeu essa informação do espírito. Não conseguiram entender. Falaram, pô, espera um pouquinho. Nós somos daqui, nascemos aqui, não temos a menor intenção de sair daqui, mas passou. Pois muito bem. Em 1855, 2 anos depois, o governo francês convoca todos os agricultores da França e dos seus territórios para discutir lá em Paris a concorrência que tinha o café e o açúcar brasileiro
com o café e o açúcar francês. Muito bem, vejam só. Em dezembro de 1854, esse professor Rivai, que ainda não tinha a alcunha de Allan Kardec, era um distinto cidadão francês, ele era incrédulo no assunto do espiritismo, ele já sabia dos fenômenos que acontecia, mas ele não era incrédulo porque por preconceito, por uma forma sistemática, mas porque tratava-se, ele era um espírito observador, era um pensador profundo, ele queria ir além do fenômeno, ele queria uma comprovação científica daquilo que tomava conta, né, das mesas girantes. E ele toma contato com essas mesas girantes, quando foi convidado pelo senhor Fortier, lá em Paris mesmo, em 1855, sem acreditar, mas com o intuito de descobrir as causas desse fenômeno, que ele falava, eu só vou acreditar o dia que me informar, alguém me provar que uma mesa tem cérebro, né? Aí ele foi levado numa dessas sessões, nessas médium, a senhora Pleine Maison, tá? E lá ele percebe que os fenômenos não era a mesa, tinha alguma inteligência por trás. E aí ele inicia os contatos com os espíritos. Pois bem, e lá em Paris, a família Baldin ali, que tiveram que ir para lá por convocação do governo, né, foi convidada para assistir uma sessão aonde? Lá na casa dessa médium, a senhora Pleine Maison, onde lá eles acabam por conhecer Allan Kardec, ainda professor Rivai, né? Essas duas filhas deles foram as médiuns que mais contribuíram para o livro dos Espíritos. Quase todo o livro dos Espíritos foi feito por intermédio delas, e na frente sempre de uma seleta plateia, às vezes até numerosa. Até que em 1857, mais precisamente no dia 18 de abril, era publicado o resultado dessas entrevistas com os espíritos. Olha lá. Estava aí, portanto, a terceira revelação que nós chamamos hoje o Espiritismo. Moisés, ele nos trouxe a lei de Talião. A lei de Talião. Jesus veio trazer para nós a cada um segundo suas obras. E o Espiritismo? Ele nos mostra a lei de ação e reação. Todos estavam dizendo a mesma coisa, de uma forma apropriada às suas épocas. E o que é a lei de ação e reação? Então, nós conhecemos, né, a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação corresponde uma ação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Enfim, a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Isaac Newton foi o que nós falamos, né, um dos expoentes da Idade Moderna, e viveu aí um pouco tempo antes do início dos fenômenos espíritas, o homem decidindo o seu próprio futuro. Vejam bem, Moisés nos trouxe a lei. Jesus espiritualizou essa lei. E o Espiritismo deu comprovação científica. Moisés mostrou para a gente quem nós somos. Nós somos filhos de um único Deus. Somos espíritos, filhos de um único Deus. Jesus mostrou para a gente de onde nós viemos. Jesus mostrou que nós somos espíritos que, se não renascer de novo, a gente não vai conseguir ver o reino de Deus. E mostrou de onde nós viemos. E o Espiritismo mostrou para a gente para onde a gente vai, para onde nós vamos, ao revelar para todos nós a intimidade do mundo espiritual. Como que é o mundo espiritual? Como que é essa nossa relação? Se Moisés nos trouxe a justiça, Jesus nos trouxe o amor. E o Espiritismo nos trouxe a prova, a comprovação. Ele nos trouxe a verdade. Eu aqui agradeço de coração o carinho e a atenção de todos e ficamos aí à disposição para quem quiser
fazer um comentário, fazer alguma pergunta. Groja, Sim, antes de... Só vou fazer um pedido aqui depois, para depois, se alguém, depois da manifestação, da pergunta de alguém, se você me dá um espaçozinho para eu falar com eles sobre o Café Fraterno. tá bem. Então vamos só esperar se alguém ainda tem algum Isso. comentário, alguma pergunta. Na próxima semana, nós teremos a aula 3 e vamos falar do codificador e a codificação. Tá? Próxima aula, terça-feira da semana que vem. Interessante, viu? Quem que é o codificador? Você sabe? Kardec, né? Nosso professor Rivaio. Alguém? Hoje. Sim, bem. A Elaine, uma amiga minha, ela não pôde participar hoje e ela perguntou Sim. se fica gravado, como que ela consegue fazer depois. Ela me mandou uma mensagem, se teria como depois que ela perdeu essa aula de hoje. Tem sim. Depois, assim que a aula for editada, a Certo. Priscila vai colocar aí, vai transmitir para vocês o link para acesso à aula. Tá Para bom, eu quem, aviso. quem não assistiu, que não sofreu hoje, pode sofrer depois assistindo a aula. Vocês que sofreram, se quiserem pagar um pouquinho mais, adiantar um pouquinho mais a vossa expiação, assista outra vez, para sofrer mais um Mas pouquinho. foi muito bom. Obrigada, viu? Muito Alô, bem, bom. obrigado também. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Não é obrigado, mas não é proibido. Tá bom, gente. Então, só mais um minutinho de paciência. A Deise vai passar um recadinho rápido para nós aí. Nós já estamos aí quase 9h20 já, né? Na hora de 9h13, 9h13. isso. Então, pode, Deise. Boa noite a todos. Em nome da casa, vou fazer o convite. No domingo, dia 25, a partir das 8h30 da manhã, vai ser realizado um café fraterno e são convidados aqueles que estudam na casa, né? Porque o que é o café fraterno? É um cafezinho simples, né? Mas com a intenção de fazer uma confraternização para que os frequentadores, os que estudam, se conheçam melhor, a amizade né, a gente expanda um pouco esse grau de amizade que existe. É muito gostoso, muito agradável esse café. Então, vocês estão convidados, só que nós pedimos, assim, encarecidamente, que se alguém puder ir e pretende ir, que confirme a sua presença até no máximo na sexta-feira, até mais ou menos na hora do almoço, porque nós precisamos ter uma estimativa de quantas pessoas vão participar para que nós possamos fazer as compras de todos os produtos que vão ser servidos no café, né? Não é nada assim grandioso, o café é bem simplesinho, mas mesmo com essa intenção de confraternização dos colaboradores da casa e dos que estudam também. Então, fica aqui o convite. Como vocês têm o contato da Patrícia, o meu vocês ainda não A estão Priscila. grande por enquanto. Priscila, não Patrícia, sempre troco o nome dela. Da Priscila, podem confirmar com ela que ela passa para mim. Para outra, nós estamos em duas na organização, pode passar tanto para a Priscila que ela passa para a gente. Ok? Muito obrigada pela atenção e uma boa noite para todos. Tá. Olha, só mais uma pequena informação. Alguém fez uma pergunta aqui que gostaria de ter também o link da primeira aula. Tem no YouTube uma pasta. O link que a Priscila vai passar para vocês é o link da pasta. Nessa pasta estão sendo arquivadas todas as aulas. Foi arquivada a primeira, agora, assim que foi editada, essa segunda vai ser colocada lá, e assim as próximas, para que as pessoas possam acessar a pasta e dentro da pasta a aula, todas ou aquelas que lhe forem interessantes. Tá bom? Gente, então vamos fazer a nossa prece final, agradecer ao Criador, a Jesus, essa possibilidade
única, grande, né, imensa desse aprendizado que nos ajuda na nossa caminhada como espírito que nós somos. Bondoso Jesus, amigo querido de todas as horas, é sempre, Senhor, muita alegria em nossos corações poder viver momentos como esse que vivemos aqui. Momentos em que as luzes do seu amor se faz presente, clareia os nossos passos, guia nossas mentes, acalma os nossos momentos, os nossos desafios são colocados na seu verdadeiro destino, a nossa verdadeira caminhada. Já não são mais montanhas intransponíveis, mas apenas momentos de intranquilidades que se transformam em aprendizado em nossas vidas. E por tudo isso e muito mais, Senhor, o nosso abraço de agradecimento. E que esse abraço se faça presente também nos momentos que se seguem de nossas vidas, que o seu amor possa se fazer presente, que os bons espíritos, esses mentores que sob as suas ordens nos acompanham e se interessam pelo nosso crescimento, possam estar presentes e nos intuir nas nossas decisões, nos momentos importantes de nossa vida. Obrigado, Senhor. A sua bênção e a sua paz, sempre importante para todos nós, em qualquer momento, possa estar conosco hoje, amanhã e durante todo sempre de nossa vida espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela companhia. Agora eu vou desligar a nossa gravação. E não deixem, a próxima semana, nós vamos ter aqui a continuidade.